Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa de correção de atividades. Agora vamos para a atividade de fixação número 3. Me acompanhe aqui no slide. Na aula de hoje vamos estar corrigindo a atividade de fixação número 3. Então, a primeira questão, leia o texto e responda. Rodrigo havia sido indicado pela oposição para fiscal de uma das mesas eleitorais. Pôs o revólver na cintura, uma caixa de balas no bolso e encaminhou-se para o seu posto. A chamada dos eleitores começou às 7 da manhã. Plantados junto da porta, os capangas do Trindade ofereciam cédulas com o nome dos candidatos oficiais a todos os eleitores que entravam. Este, em sua quase totalidade, tomavam docilmente os papeluchos e depositavam-nos na urna, depois de assinar a autêntica. Os que se recusavam a isso tinham seus nomes assintosamente anotados. Então, reparem que o texto aqui, ele está trabalhando uma das características de voto de cabresto, no qual a população que ia votar acabava sendo ameaçada pelos os capangas dos coronéis. Então, nisso, o texto ele vai pedir que a gente assinale a alternativa correta a partir do que está sendo mencionado e da interpretação relacionada a esse contexto histórico. O texto demonstra que, na Primeira República, o exercício do voto se caracterizava pela... Então, temos as seguintes alternativas. A, fiscalização legal das eleições. B, docilidade dos eleitores nas urnas. C, coação do eleitor. D, liberdade de voto dos eleitores. Nisso, vamos marcar a alternativa C, porque o ato que está acontecendo é de coação. Os eleitores, eles eram obrigados a votar ali através de uma certa imposição pelo uso da força. Tanto que a gente vê que as pessoas que se negavam tinham seus nomes anotados e justamente havia capangas lá para obrigar os eleitores a votarem em quem eles queriam. Nisso, o texto está descrevendo essas situações em que as pessoas são forçadas a votar em candidatos específicos sobre as ameaças de serem anotados e perseguidos, terem seus nomes anotados ali. E demonstra também um sistema eleitoral baseado na coerção e não na liberdade. Porque havia, como eu mencionei para vocês, a presença dos capangas. Esses capangas ofereciam cédulas e anotavam o nome dos eleitores que não obedeciam o que era exigido. Havia um sistema eleitoral ali na Primeira República brasileira conhecida como práticas fraudulentas e intimidatórias. Por isso, temos uma coação do candidato. 2. Sobre a era Vargas, analise as proposições e marque a alternativa correta. Primeiro, caracterizou-se por um período do governo constitucional, iniciado em 1934 e encerrado em 1937. Segundo, entre 1937 e 1945, constituiu-se uma ditadura influenciada pelo fascismo europeu. E terceiro, foi um longo período marcado por avanço nas liberdades democráticas. Aqui, então, está pedindo para que a gente marque só as alternativas que são corretas. A partir disso, nós analisamos essas ideias e vemos que as únicas alternativas corretas são a alternativa 1 e a alternativa 2, já que no período do governo constitucional, que aconteceu em 1934, se iniciou, ele foi encerrado em 1937. As datas estão corretas. E entre 1937 a 45, tivemos o início de uma ditadura influenciada ali por ideias de fascismo europeu nesse período. Então, a alternativa A é a correta, enquanto a 3 não teve esses avanços das liberdades citados. E como eu mencionei para vocês aqui, a primeira proposição está correta, porque foi uma Constituição promulgada nesse ano. A segunda proposição também está correta, porque entre esse período de 37 e 45, tivemos o Estado Novo, que foi a ditadura liderada ali pelo Vargas e influenciada também pelo fascismo europeu. E o governo de Vargas tornou-se uma figura centralizada e autoritária, com características de censura e supressão das liberdades políticas. E a terceira proposição, ela é errada, porque nesse período a gente teve supressão das liberdades, como foi afirmado aqui.
Indo para a terceira questão. Observe a imagem e responda. A reivindicação expressa na faixa denuncia. Então, aqui, essa atividade ela está pedindo para que a gente faça uma leitura da fotografia e entenda sobre aquele cenário. Temos manifestações, dentro dessa manifestação tem pessoas de forma teatral simbolizando corpos caídos, mortos no chão. Temos aqui faixas escritas diretas já. Então, aqui é uma reivindicação e uma denúncia sobre aquele período em que a população não podia eleger nem escolher os seus representantes políticos. Assim, temos o movimento de diretas já. A partir disso, a alternativa correta é a alternativa A. Porque há um sistema democrático e de direito que foi suspenso e essa população está fazendo essa manifestação referente ao desejo de que essa democracia retorne. Então, o movimento Direta Já, que é mostrado para a gente através dos cartazes, aconteceu em 1983 e 84, foi impulsionado por uma demanda exigindo eleições diretas para a presidência da República e após mais de 20 anos de ditadura militar no Brasil, a rejeição da emenda Dante de Oliveira vai propor um retorno das eleições, que foi um marco da luta cívica ali, em que conseguiu se estabelecer, que não conseguiu estabelecer o voto direto em 1985, mas pavimentou um caminho para o desenvolvimento da redemocratização no país. Assim, terminamos a nossa correção de hoje das atividades. Tchau, tchau e até a próxima.